É uma emoção grande estar aqui neste evento, nas Faculdades Dom Bosco, ao qual me preparei bastante para falar com vocês sobre a transformação digital e a quarta revolução digital. Na verdade, eu vou falar sobre uma mensagem de transformação. Quando a gente fala de transformação, parece que uma coisa que já aconteceu no passado e a gente está olhando por uma situação que parece que já aconteceu. Mas, à medida que eu estou falando com vocês aqui agora, nesse exato momento, essa transformação está acontecendo a cada segundo. Talvez antes não fazíamos palestras desta forma como hoje nós estamos fazendo, com tanta velocidade, tantas vezes, né, por diversos aí profissionais, mas esta pandemia acelerou esse formato de palestras, né, e fomos aí resilientes em atender aí os nossos alunos. A gente está vivendo em um mundo em que as coisas, novas conexões estão acontecendo rapidamente e durante essa palestra, eu vou fazer uma viagem no tempo e mostrar o que está acontecendo na nossa visão e na visão dos pensadores atuais e em que velocidade as coisas estão acontecendo, né? Antes de iniciarmos, né, vamos aqui falar sobre a nossa agenda, tá? A nossa agenda, né, dessa palestra, ela está definida aqui em 9 capítulos, tá? E a primeira vamos falar aqui sobre a definição da transformação digital, a cronologia de acontecimentos das evoluções, os grandes marcos, tá? As tecnologias impulsionadoras da transformação digital, por que a nuvem ela é tão importante nesse processo, quais são os benefícios que a transformação digital traz, os desafios, qual é o novo perfil do profissional para a área da automação industrial ou a área de controle, quais são as oportunidades e a conclusão. Bom, transformação digital, né? Seguindo aí, vamos entender o que significa o termo digital, né? Conforme usado aí no contexto. Nós consideramos o poder das informações coletivas geradas no ecossistema e na tecnologia que mantém os clientes conectados aos recursos de negócios, né? Então, basicamente, a transformação digital, ela envolve o uso de novas tecnologias para promover melhorias significativas em todos os segmentos de negócio. Isso inclui capitalizar em novas oportunidades, além de transformar efetivamente os negócios e a tecnologia existentes que os permitem. A transformação digital é o estado de quão prontamente uma empresa pode atender às demandas dos clientes em mudanças e transformar a tecnologia em resultados e valor de negócios, ok? Bom, vamos iniciar a nossa viagem no tempo e começar, né? Vamos começar aí em 1450. O personagem que está aqui é Gutenberg, que gastou basicamente a vida dele inteira de pesquisas e de estudos para ter em suas mãos um objeto muito especial, que transformaria a forma como a nossa cultura existe até os dias de hoje. Ele teve em suas mãos o livro. Na época de Gutenberg, existia aproximadamente 12 mil livros, depois que ele inventou a prensa de caracteres móveis. Após 50 anos da invenção dele, que foi esta prensa, a humanidade viu cerca de 12 milhões de livros. Essa é a escala de transformação que Gutenberg trouxe. Eu vou falar mais um capítulo da nossa história, né? Agora no início de 1760, né? A primeira revolução industrial, o ano em que foi a primeira vez em que uma máquina passou a capacidade de um animal em realizar tarefas que moviam o dia a dia das pessoas. Um século depois, aproximadamente um século, houve a segunda revolução industrial, né, que foi aí a chegada da eletricidade. De novo, uma grande força de transformação de tecnologia que mudou completamente a forma de como as pessoas viviam naquela época e vivem até hoje, né? Depois, houve a terceira revolução industrial, já mais próxima dos nossos dias. A gente está falando aí de aproximadamente de 1960, quando houve a democratização do acesso à tecnologia por pessoas comuns e também, obviamente, começando pelos grandes computadores que passavam a fazer tarefas programáveis, mas a democratização da tecnologia começou nesta época.
Percebo que a escala ela vai mudando de velocidade do tempo, né? E então desde 1970 para cá, a gente vive neste exato momento o que nós chamamos da quarta revolução industrial. Isso não é o Alexandre que está dizendo, não é a i3 Automations, não é a Dom Bosco, as faculdades Dom Bosco que estão falando, não é a empresa A, ou B ou C, né? Então, o termo quarta revolução industrial, né, que tem uma força motriz impulsionando esta revolução, a nuvem, e eu vou falar o que é isso e como isso muda a forma como as empresas, instituições, governos e pessoas estão vivendo, né? Então esse termo aí foi cunhado, a quarta revolução industrial, ela foi cunhado por um professor que é o professor Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial. E esse professor estuda as mudanças dos últimos 40 anos da sociedade e ele percebeu que existe uma coisa especial na quarta revolução industrial versus as outras mudanças que nós vivemos na história recentemente da humanidade. O que é esse diferencial, na verdade? A primeira vez que essa transformação que acontece na nossa vida humana e ela não tem nenhuma fronteira uma entre a outra área da ciência. Então, a quarta revolução industrial, ela veio realmente, né, para mudar várias disciplinas ao mesmo tempo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na biologia, se a gente pensar na física, se a gente pensar no que está acontecendo, né, com as impressoras 3D, por exemplo, com a internet das coisas, com a velocidade de conexão, né, e mobilidade das pessoas, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Muito bem. Quais são as tecnologias, né, que realmente impulsionam a transformação digital, né? Então, vou falar aqui de alguma delas, tá? São as principais. Então, a automação e robótica, por exemplo, tá? A internet das coisas, né? Então, o que vem a ser a internet das coisas? Né? Simplificando aqui, só entrando um pouquinho, se aprofundando um pouquinho sobre algumas dessas tecnologias. É claro que eu não falarei de todas, né? O nosso tempo é curto e não permitiria a gente se estender aqui e até fazer uma aula completa disso, mas simplificando, trata-se de conectar dispositivos do nosso dia a dia através da internet, deixando conversarem conosco através de aplicativos que geralmente possuem uma chave on-off, né? Isso inclui tudo, desde celulares, cafeteiras, máquinas de lavar roupa, fones de ouvido, lâmpadas, dispositivos portáteis e quase qualquer outra coisa que você possa pensar aí, né? Isso também se aplica a componentes de máquinas, por exemplo, um motor a jato de um avião ou broca de uma plataforma de petróleo, por exemplo, né? Como eu mencionei, você tem o interruptor on-off, por exemplo, as chaves são do que pode ser uma parte da IoT, né? Internet of Things, ou Internet das Coisas, né? O relacionamento será entre as pessoas e pessoas, coisas e coisas e coisas, né? Como esse impacto chega até você? A nova regra para o futuro será: qualquer coisa que possa ser conectada, será conectada. Mas por que você quer que tantos dispositivos conectados conversem um com o outro? Por exemplo, você está a caminho de uma reunião, né? Seu carro pode ter acesso ao seu calendário e já conhece a melhor rota a seguir, né? Se o tráfego for pesado, seu carro pode enviar um texto para outra parte notificando que você está atrasado. E se seu despertador o acordar às 6 horas da manhã e então notifica a sua cafeteira para começar a preparar o café para você, né? E se o seu dispositivo portátil, usado no local de trabalho, pudesse dizer quando e onde estava mais ativo e produtivo, por exemplo, e compartilhou essa informação com outros dispositivos que você usou enquanto trabalhava. Então, em uma escala mais ampla, né, a IoT pode ser aplicada às coisas como redes de transporte, né, cidades inteligentes que podem nos ajudar a reduzir o desperdício e melhorar a eficiência de coisas como o uso da energia. Isso ajuda a entender e melhorar a forma como trabalhamos e vivemos. Tá? Então, outras aqui, nós falamos aqui da internet das coisas, inteligência artificial, que eu vou aqui falar um pouco com mais detalhes
do que é a inteligência artificial e alguns exemplos, tá? Machine Learning, né, que é o aprendizado da máquina, tá? Existem alguns softwares que são especialistas em Machine Learning, né? Eu vou falar um pouquinho quais são esses softwares aqui no finalzinho aqui da nossa palestra. Blockchain, Big Data, né, computação na nuvem, Analytics, processamento de linguagem natural, APIs, né? APIs hoje é muito simples para o pessoal de marketing, né? E marketing, propaganda e marketing usar APIs, né, para captar clientes, para ter um contato mais à parte, né, com as pessoas que vão acessar o site, por exemplo. Então, o que é o API? API é um acrônimo de Application Program Interface, ou em português, Interface de Programação de Aplicativos. API é o conjunto de padrões de programação que permite a construção de aplicativos e a sua utilização é de uma maneira não tão evidente para os usuários, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que é um API. Por exemplo, na hora que vocês acessam um website, por exemplo, de viagem, você vê ali um mapa do Google Maps ali, né? Então, você vê ali aonde está localizado aquele hotel que você está reservando. Você vê no Google Maps ali, já está incluído no website que você está acessando. Então, esse Google Maps, né, quem construiu essa página usou um aplicativo, né, um API do Google e colocou dentro da página dele. Então, veja, isso é um API. Você está usando outros recursos para você montar a sua página, o website, por exemplo. Isso é um exemplo muito comum de observar, né, e de entender também o que seria um API. Então, API você incorpora no sistema e muitas vezes o cliente final não percebe, mas ele vê o resultado final, né? Muito bem. Então, eu tenho várias áreas aqui, como vocês estão observando, né? E, segundo aqui a NUP, né, Digital Transformation, né, um livro ótimo aqui, onde ele fala aqui do passo a passo, por exemplo, para você implementar essa transformação digital, tá? Você implementar no início, ou seja, ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de médio e de longo prazo, né? Então esse livro é um livro aí de 450 páginas e bem robusto nessa parte de transformação digital, focado na aplicação da transformação digital. E nesse livro, né, ele mostra aqui, na verdade, só voltando aqui, ele mostra aqui, né, um dos pilares aqui principal, nós falamos aqui vários, mas né, através desse autor aqui, que ele é um mestre na área da área digital. Então, ele mostra aqui as principais fontes aqui da transformação digital. Porque quando nós falamos de transformação digital, na verdade, existem várias tecnologias acopladas à transformação digital. E aqui estão elas, tá? Então, tudo que é transformação aqui digital. Muito bem. Então, por que a cloud ou a nuvem ela é tão importante, né? Bom, primeiro porque a gente tem uma capacidade de processamento hoje disponível que nunca antes na história da humanidade houve disponível, né? Vou dar uma escala de grandeza aqui para vocês, né? Os celulares que vocês têm hoje no bolso, né? Eles têm mais capacidade de processamento do que um computador que mandou o homem à Lua. E essa capacidade, a gente de cloud disponível no mundo inteiro pode e tem a capacidade de lidar e gerar insight de grandes volumes de dados como nunca antes ela traz. Então, escala, flexibilidade, ela cresce ou decresce de acordo com a necessidade de consumo e, mais importante, na nossa visão, ela traz uma série de serviços inteligentes, né? Nós temos três grandes focos, que é reinventar a reprodutividade, trabalhar na computação cada vez mais pessoal e construir aí uma nuvem inteligente. Porque a gente tem uma capacidade de processamento hoje disponível, né, que nunca antes na história da humanidade houve disponível, né? Eu quero me concentrar aqui com vocês, né, contar um pouquinho aqui da história da inteligência artificial, né? A inteligência artificial nada mais é, aí tentando simplificar o termo, né, que traz tanta curiosidade. O que é inteligência artificial?
é a capacidade de raciocinar sobre grandes quantidades, grandes massas de dados e convertê-las em inteligência. Exatamente o que está aí, né? Como é que nós pensamos em inteligência artificial? A gente pensa em 4 grandes áreas da inteligência artificial, e elas já são reais novamente. A primeira área da inteligência artificial são os agentes, né? Então, vocês vão ouvir vários no mercado, né? A Siri é uma delas, a Alexa é uma delas, a Cortana, que é da Microsoft, é uma delas. Então, é um agente, né? São agentes, na minha maneira de ver, e que tem, né, e que tem uma licença poética aqui do Alexandre, né? Quer dizer, houve um momento em que o que era mais importante para o homem era lidar com tecnologia no sistema operacional. Lembram? O mais importante era no sistema operacional, né? Saber como funcionava o Windows, enfim, os aplicativos lá. Mas depois, essa era mudou de sistema operacional e passou para as aplicações. Hoje, a gente tem essa tela do celular, né, lotada de infinitas aplicações. O que a gente acredita e vai acontecer, ele já está acontecendo na realidade, é que os agentes, eles vão ser a forma de interação entre o ser humano e a máquina e a inteligência artificial, né? Pressupõe também que não é só a gente que aprende a lidar com a tecnologia, mas a tecnologia aprende a lidar com o uso do ser humano, tá? Essa é a grande questão, esse é o grande, digamos assim, segredo, né? O grande porém de toda essa tecnologia, porque a máquina, ela aprende a lidar com o que nós estamos, de tal forma que a gente está lidando com o trabalho, lidando com o software, fazendo a programação, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo real do que realmente a máquina está aprendendo com a gente e começa a sugerir algumas coisas, né, para a gente melhorar o nosso desempenho. Por exemplo, a minha assistente pessoal, a Cortana, por exemplo, né, ela começa a entender, né, como eu uso o celular, né, qualquer dispositivo que seja, né, mas eu estou falando da Cortana porque eu uso Microsoft no sistema operacional Android. Então, ela começa a entender como você usa o e-mail, como você usa o seu tempo, né? Que tipo de aplicação você usa e começa o quê? A sugerir coisas para vocês. Então, por exemplo, a minha Cortana, ela me fala, você não leu esses e-mails, então removo eles da tua caixa principal. Ou, Alexandre, você chega no escritório às 9h30, então esse trajeto aqui, pega esse trajeto que é melhor, né? Ou então, Alexandre, hoje é sexta-feira, você vai buscar suas filhas, ou hoje é o dia da secretária, posso comprar um buquê de flores e mandar para ela? Posso usar esse mesmo cartão? O cartão de sempre? Então, você simplesmente vai dando o seu sim ou não, sim ou não. Então, eu percebo que isso é um dos benefícios. Por quê? Substitui tarefas repetitivas. Não são as suas decisões que você quer tomar, mas sim substituindo tarefas repetitivas que não agregam valor ao dia a dia. Tá? A segunda forma, né, de inteligência artificial são as aplicações. Né? Segunda forma aí de inteligência artificial, de novo, parece que eu estou aqui conversando com vocês de TI para TI, né? Tecnologia de informação para tecnologia de informação. Mas tudo isso não é TI. Isso é tecnologia aplicada aos negócios e vai mudar a forma como a gente vê, né? E como a gente vive também. O que são aplicações? Eu tenho um exemplo aqui, que é o exemplo do SweetKey, né? Quem aqui não conhece o corretor do celular, né? Eu particularmente não gosto do meu, mas eu não estou falando aqui do corretor do celular, estou falando que o corretor do teclado começa a entender como o Alexandre escreve e começa a entender semanticamente que tipo de texto o Alexandre poderia escrever. Isso é uma realidade. Então, não é um teclado que está conectado ao dispositivo, é um aplicativo que está conectado ao usuário, ele entende que aprendeu com o Alexandre, sabe como o Alexandre escreve e começa a sugerir coisas para que ele acelere o seu processo de
desenvolvimento. Tá? Uma outra forma de inteligência artificial muitíssimo relevante é a questão de serviços. Como é possível a gente trazer serviços inteligentes, ou seja, serviços cognitivos que mudem a forma, né, de empresas se relacionarem com os seus clientes ou funcionários. Como eu mencionava antes, eu tenho dois casos aqui da indústria automobilística. O primeiro é um caso, né, que eu não tenho vídeo aqui, mas eu tenho uma história para contar a vocês, né? Por exemplo, ano passado eu tinha, né, um Honda, um Hyundai CR-V, um CR-V, um Honda, tá? E nesse Honda, né, existia, se não me engano, a partir do ano 2017, existe uma tecnologia de inteligência artificial para entender do ponto de vista de segurança como o motorista dirige e começa a partir de detecção de imagem, que é o Video Analytics e outros serviços cognitivos, a entender se a pessoa está com sono, se ela está sem condições de reflexos rápidos e começa a sugerir algumas ações a esse motorista, visando o quê? Uma maior segurança do usuário. Isso é futuro? Não, isso é realidade, né? É legal falarmos de inteligência artificial, as pessoas gostam, é uma realidade, né? E é uma realidade em que a manufatura está sendo transformada novamente, né, em uma potência econômica, né, está chegando. Então, como essa transformação e toda essa tecnologia estão transformando, né, em uma potência econômica? Como que elas estão fazendo, né? Quais são os benefícios? Bom, a transformação digital em si, né, ela traz vários benefícios. Já falei aqui, dei alguns exemplos, né, pessoais do SweetKey, né, de aplicativos que te avisam na hora, né, as agentes, né, que eu acabei de falar aqui. Mas para a indústria, né, ela cria e acompanha KPIs de processos, projetos e pessoas. Mas isso, claro, já era feito antes, mas hoje está sendo feito de uma forma automática, comparando até com outras unidades, por exemplo, né? E chegando a informação para as pessoas que realmente devem chegar, né? Alertando, por exemplo, de uma ocorrência, de uma falha, né, de uma produção que não tem qualidade, o porquê, quantos minutos ficou parada, qual a produção, né, qual o desperdício, qual o ganho, né? Compartilhar informações com agilidade e transparência, né? Usar a meritocracia e a gestão à vista para motivar e gerenciar equipes, gerenciar riscos e analisar cenários, né? Eu poderia aqui listar, né, aquele livro que eu mencionei a vocês agora há pouco, né, de Anup, né? Ele traz aí, no mínimo, mais de 50 benefícios e como aplicar em cada empresa, né? É claro que, igual eu falei, o tempo não nos permite aqui de fazer aqui uma coisa voltada realmente à ação, porque essa palestra tem o intuito de motivar as pessoas a entender e focar aqui aonde elas devem caminhar, né? Não numa estratégia já aplicada, né, depois que você conhece. Então isso daqui é o princípio, né, é o início para que nós possamos entender o que é transformação digital, para que a gente entenda qual é o perfil do profissional e depois que você estuda e você está bom na área de transformação digital, aí sim, né, podemos iniciar a aplicação. Então, meu foco aqui, né, é entender aqui os benefícios e é óbvio, né? Agora vamos falar aqui quais são os desafios, tá? Então, agora se essa revolução industrial, né, ela traz grandes benefícios para a gente, né? Ela também traz desafios do lado de preocupações. Será que as regulações, as leis, será que a forma como a gente regula o uso da tecnologia estão prontas para nos ajudar a viver essa tecnologia em todo o seu potencial? Existem grandes preocupações, uma das grandes preocupações discutidas em várias áreas e juntando as diferentes empresas nessas discussões é o caso de segurança e privacidade. Antes, por exemplo, segurança e privacidade, elas andavam juntas, né? De países e de corporações andavam de uma forma paralela com a privacidade das pessoas. Hoje existe uma questão que se coloca entre segurança e privacidade, né,
como é que vai ser resolvido, né, à medida que a tecnologia ela cresce exponencialmente. E o que acontece, por exemplo, com os empregos, né? O que acontece com a preparação das pessoas para lidar com essa tecnologia? O que acontece com as questões, por exemplo, como educação? Eu li recentemente uma revista, né, de uma grande circulação aí do Brasil, um professor do MIT, Hanson, que ele divulgava em sua entrevista, né, um estudo que ele fez aí da Oxford, que em 20 anos, provavelmente, metade das ocupações existentes hoje desaparecerão. Isto é preocupante, sim ou não? Né? Com certeza é. Agora, isso já aconteceu na primeira Revolução Industrial, né? A questão é o que nós vamos fazer para lidar com esta avassaladora transformação que a gente tem diante de nós, né? Vocês que estão dentro da empresa, né, e têm seus próprios negócios, né, devem concordar comigo que um dos grandes desafios atuais é atrair talentos dessa geração de milênios que a gente quer que esteja em nossas empresas. E eles só virão, né, se eles se sentirem empoderados, né? A gente só vai conseguir conquistar esses novos talentos se a gente conseguir realmente empoderá-los. Como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito grande aqui, tá? Do que aconteceu na sexta-feira passada, tá? Que aconteceu no dia 13 de junho, foi publicado oficialmente que a XP Investimentos, ela oficializou que todos os seus funcionários trabalharão de forma definitiva em home office. Mas por que isso foi possível? Né? Isso foi possível porque, primeiro, eles têm uma gestão, uma estratégia muito boa e, óbvio, eles têm ferramentas digitais, né, que auxiliam, que empoderam, né, ou seja, dão poder a essas pessoas para extrair o que há de melhor nesses talentos, né? É óbvio que é assim, né, que hoje, né, a tecnologia ela está trabalhando, né? Muito bem. Então, qual é o novo perfil para o profissional da área de automação industrial, né? Qual é esse novo perfil? Bom, é muito bem, sabido que os engenheiros de controle, né, os engenheiros de automação industrial, eles são essenciais para a transformação digital, né? Visto que a palavra automação industrial, né, já leva ao nível de automatização, né, já leva a um nível onde que as empresas hoje, queira ou não, elas já estão, né? E só que o profissional da automação ou engenheiro de controle focado à transformação digital, esses sim estão escassos, né? À medida que as empresas adotam estratégias de transformação digital, uma arquitetura de comunicação padrão da tecnologia, de operações de toda a empresa, né? Ajuda, né, com certeza, os fabricantes a alcançar a implementação em larga escala, fornece confiabilidade e segurança, né? E é óbvio, né, que, segundo aqui algumas pesquisas, né, vou falar uma pesquisa aqui da Manpower Group, né? Ela acha, né, segundo essa pesquisa, ela fala que essa escassez vai aumentar mais e mais ainda, vai piorar mais ainda, né? Então, a coleta e a contextualização de dados em tempo real do chão de fábrica, para onde são analisados, é essencial para qualquer iniciativa de transformação digital, né? Então, existe sim uma preocupação, né, em todas as áreas aí, tá, deste perfil, deste profissional, tá? Eu não estou falando aqui só da automação industrial não, tá? Estou falando aqui de engenheiro civil, engenheiro mecânico, enfim, qualquer área da medicina, né? Porque esse novo perfil tem algumas características importantes que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas voltando aqui para a área de automação industrial, né? A área de automação industrial, ela tem duas origens, né? Eu sempre falo que quem é da área de automação, por exemplo, eu sou hoje da área de automação industrial, né? Há mais de 15 anos já trabalho nessa área, mas a minha raiz, né? A minha origem, eu era eletricista antes, né? Então, eu fui da área elétrica e trabalho até hoje com a área de elétrica também, porque automação industrial e elétrica, eles andam juntos, né?
Mas tem outros perfis também de automação industrial, né? Como é a área de TI. Existem pessoas que eram da área de TI e migraram para a área de automação industrial. Então, esse é o perfil que nós temos da área de automação, mas que já está sendo renovado hoje em dia, né? Então, por que está sendo renovado? Eu vou mostrar aqui, né, o que hoje se exige do engenheiro que está na área de automação industrial. Não sei se vocês estão enxergando aqui, mas eu tenho aqui, nessa base aqui inicial, né, eu tenho aqui o meu CLP, né, eu tenho aqui alguns recursos que são o meu CLP, né, inversores. Esse primeiro nível aqui, quem é da área já conhece muito bem, né? O próximo nível agora é como fazer com que esse nível de conhecimento que as faculdades, escolas, né, ensinam, transformar aqui, ou seja, se comunicar com esse nível aqui, são as aplicações, né? Estou falando aqui de aplicações, por exemplo, como MQTT, MQTT, OPC, né, Industrial IoT, ou seja, que são softwares, né, e conhecimentos específicos para que você linke todos esses dados aqui industriais, que são informações de ganhos, informações da área comercial, informações da área de produção, linkar aos dispositivos, à nuvem e fazer com que esse acesso, né, tenha resultado e valor ao negócio, né? Então, esse é o novo perfil, né, hoje requisitado para o perfil da automação industrial, tá? Vamos falar aqui de alguns softwares que hoje não eram tão comuns e que hoje o profissional da área realmente, se ele quer aí estar dentro da transformação digital, é necessário. Por exemplo, né, JavaScript, Node-RED, MySQL, AWS, PHP, né, PHP, C++. Então, note que estou falando aqui puramente aqui da área de TI, né? E veja que hoje a automação industrial, né, linkado à área de TI, ou seja, linkado aqui com todo... É claro que tem muito mais do que isso, né? Estou falando aqui um dos principais e um dos que realmente eu aqui hoje, né, tenho aqui focado não só o nosso time a trabalhar aqui, a alcançar esse nível top aqui de conhecimento, né, mas é o perfil aqui adquirido. Tanto é que hoje, quando eu estou vendo outras empresas, inclusive também a nossa empresa está nesse mesmo segmento, nessa mesma mentalidade, contratar profissionais, por exemplo, que é da automação industrial, né? Mas, de preferência, pessoas que sejam da área de TI, né? Por quê? Porque vão linkar esse conhecimento de TI aqui, seja lá em JavaScript ou C++, plataformas como Node-RED, né? O tempo aqui não permite falar um pouquinho do como funciona cada plataforma aqui, né? Inclusive essa plataforma aqui é muito voltada à automação industrial, ela conecta o MySQL, por exemplo, AWS, outras fontes, e o PLC, o CLP, que é da automação industrial, ele faz essa conexão. Então essa é uma plataforma aqui muito conhecida na automação industrial, né? Que antes aí, há 2 ou 3 anos atrás, não era tão, e agora está sendo aí mais movimentado, começando a ter alguns cursos específicos na área, né? Então, eu tenho essa plataforma aqui, Node-RED e outras aqui, tá? Então, esse é o novo perfil aqui, né, da área da automação industrial, linkado aqui à área de TI. Mas vamos falar aqui de uma forma um pouco mais genérica, vamos falar aqui de uma forma... e para as outras áreas, né? Qual é o novo perfil, né? No nosso entendimento aqui, o novo perfil, ele, né, esse é o novo perfil aqui para qualquer área de atuação. Então eu tenho aqui, ó, área de atuação. Quando eu coloco aqui área de atuação, estou falando aqui sobre engenheiro civil, medicina, biologia, física, né? Mais a área de TI, tá? Mais um conhecimento específico que cada área tem que estudar qual é, né? Por exemplo, o que ele quer se conectar, qual é o aplicativo que mais atende os seus clientes, enfim, e mais área de negócio. Então, esse perfil aqui é o perfil mais, digamos assim, mais requisitado no mercado, e cada vez vai ficar mais visível que esse profissional tem que ter uma área, tem que ter conhecimentos da área de TI e tem que ter conhecimentos da área de negócio.
Tá? Muito bem. E aí eu vejo uma outra oportunidade também para todos nós aqui, né? Eu falei aqui da primeira revolução, segunda, terceira, quarta revolução. Pessoal, mas existem empresas que hoje só tem a segunda revolução instalada, ou seja, só tem a eletricidade, né? Digamos assim, só tem a eletricidade na empresa. Então, você ainda tem uma grande chance, né? Uma grande oportunidade de, além de você ter um conhecimento amplo da transformação digital, você sabe fazer com que a empresa ela evolua, mas além disso, você ainda tem a oportunidade de alavancar quem ainda está lá embaixo, né? Então eu vejo dessa forma também. Não é só a tecnologia, mas outras empresas também que estão aí um pouco defasadas para chegar na transformação digital. Então, por quê? Porque se você tem a visão do que é transformação digital, se você sabe fazer com que as coisas se comuniquem, né? Se você sabe fazer com que os dados aqui vai de A para B de uma forma simples, fácil, rápida e num custo baixíssimo, é óbvio que você vai ajudar uma empresa que está defasada na transformação digital, tá? E aí é onde entra o seu conhecimento, o seu brilho, para que você consiga aí ter pleno sucesso. Muito bem. Então, eu tenho aqui, né, uma conclusão. Então, o que eu queria, né, na verdade, fazer uma reflexão, não é só sobre o senso de urgência, né? Quer dizer, o que eu gostaria e o que eu tinha aqui como objetivo nos meus 40 minutos, 45 minutos com vocês, obviamente gerar uma ação e uma atenção para a questão da transformação digital. Ou seja, a gente não tem tanto tempo para ficar passando por isso, ela é inequívoca, né? Essa mudança de transformação digital não é uma escolha, é fato, mas eu também acredito que a gente tem uma grande oportunidade gigantesca, né, de mudar a vida de milhares, de milhões de pessoas, né? Neste momento a humanidade, assim como o Gutenberg lá em 1450, que mudou aí a forma como as pessoas acessaram a informação, se a gente usarmos, né, se usarmos aí a tecnologia do ponto de vista positivo para a humanidade, eu tenho certeza que a nossa causa é que a gente vai poder mudar a vida de milhões de pessoas através da tecnologia, né? Tecnologia é o meio e não o fim, né? O fim é realmente ter milhões de pessoas com qualidade de vidas e mais felizes, né? E gostaria aqui realmente agora de terminar essa palestra com uma reflexão que faz totalmente sentido nos dias de hoje, né? Preste atenção à resposta aí de Nelson Mandela à pergunta de Tony Robbins, né? Um dos coaches aí mais conhecidos no mundo, né? Então Tony perguntou: como o senhor sobreviveu a todos aqueles anos de prisão, né? E aí Nelson Mandela respondeu: eu não sobrevivi, eu me preparei. Então a questão que fica é: nessa pandemia, você tem sobrevivido ou você tem se preparado?